Boa noite, irmãos. Queria saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria falar uma palavra para você que está em casa. Quando a gente está em casa e a gente consegue acompanhar o culto pela live, é uma bênção, é bom mesmo. E é bom que a gente faça isso. Eu sei que muita gente está em casa por um monte de problemas, talvez doença, né? A doença restringe a gente acaba ficando em casa. Talvez parentes, né? Nessa época, parentes vêm tanto para a casa da gente, e, de repente tua casa ainda está com parentes e você ainda está os hospedando, os recebendo e não deu para vir em casa, vir para o templo. Talvez seja por causa da idade, nós temos bastante irmãos já idosos, né? E eu estou começando a perceber que a idade é uma coisa complicada, porque junto com a idade vem as dores, né? Vem as dores. Tem até um banquinho aqui perto, que o Mateus deixou meio de jeito, porque se começar a doer muito a perna, eu vou me sentar. Mas eu queria dizer para você que está em casa, que eu queria dizer para você que tem bênçãos que a gente recebe só aqui no templo. Só aqui. Hoje nós não estamos com tantas pessoas aqui, mas já fomos tremendamente abençoados. Muito abençoados. A gente ouvir o testemunho da Isa, a alegria dela, a cura dela, esse agir maravilhoso de Deus. De ver o Douglas aqui, exercendo o seu dom, o dom que Deus tem dado para ele. Ontem eu estava dizendo para a Ivani, lá no final, né, Ivani, que ela deve ter o coração transbordando, vendo os dois filhos aqui na frente, no louvor, né? E é uma bênção, né? É uma bênção. Como vale a pena a igreja investir, né? Como vale a pena. Essas bênçãos a gente só vê aqui no templo, né? No dia a dia aqui, no culto aqui. Então fica aqui o nosso desafio para você. Venha ao templo, né? Venha ao templo. Em casa você recebe a palavra, você participa do culto. Mas aqui você vê outras coisas que você não consegue ver de casa. E esse clima, essa atmosfera, né? De Deus presente, de Deus agindo, de Deus atuando na vida da igreja, você só vê aqui, né? Aqui presente. Muito bem, irmãos, eu queria convidá-los para a leitura do Salmo 90, apenas 3 versículos, versículos 10 a 12, Salmo 90, 10 a 12. Pediria que os irmãos achassem na sua Bíblia, Salmo 90, é um salmo de Moisés, como nós sabemos. Eu queria apenas ler esses 3 versículos, 10 a 12. Diz assim a palavra: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, da Tua presença, ó Pai. Queremos clamar ao Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja trazendo a Tua palavra conforme a Tua vontade. Fale conosco, fale aos nossos corações, traga o desafio para nós, ó Senhor, que possamos sair daqui desejosos de mudar, de fazer melhor, estar melhor neste ano diante de Ti. Nós Te glorificamos, nós Te exaltamos,
em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse salmo aqui parece que ele foi feito para mim, viu? Eu estou com 69, né? Estou chegando aos 70, né? E esse texto que nós lemos, ele fala aqui que os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Em havendo vigor a 80, né? Mas o melhor deles é canseira e enfado, né? É uma realidade da vida, né? Uma realidade da vida. A gente envelhece, né? E conforme o tempo vai passando, vão chegando os problemas, vão chegando as dores, as dificuldades, os reumatismos, né? A Cida que o diga, né, Cida? Né? Mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o seguinte tema: ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. A gente precisa de sabedoria para isso, muita sabedoria. Irmãos, ontem nós chegamos ao final de 2022, né? Mais um ano que se encerrou, né? Talvez você tenha dito ontem: finalmente chegamos, finalmente chegamos. Talvez tenha sido um ano difícil, um ano de dificuldades, de lutas, e você falou: finalmente chegamos no final do ano. Porém, outras pessoas vão dizer assim: mas nós já chegamos? E esse parece ser o pensamento de muita gente, porque tudo tem passado tão rapidamente. Na realidade, o tempo passa rápido demais. E como diz aqui o salmo que nós lemos, o Salmo 90:10, fala o seguinte: porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E nós voamos. É desse jeito que a gente se sente às vezes. O tempo passa tão rápido que quando a gente olha para trás, já foi, já passou, já caminhou. Outro dia eu estava vendo uma informação passada, e eu estava vendo a respeito de uma pessoa que frequentou a célula da Lucy, e já fazia 5 anos que a pessoa tinha parado de frequentar. Eu falei: gente, não acredito que já passou tudo isso de tempo. Mas é uma realidade, o tempo passa. E nós precisamos viver os nossos dias com muito discernimento. Os dias de hoje dependem muito disso, do nosso discernimento. Jesus falou a respeito disso para os fariseus. Certa ocasião, Jesus estava conversando com os fariseus, eles estavam lá querendo apertar Jesus com alguma coisa, e Jesus falou para eles: hipócritas, hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir este tempo que estamos vivendo. Lucas 12:56. Não é assim? A gente conhece o tempo, a gente olha para as nuvens, a gente acha que vai chover, a previsão do tempo sempre acerta hoje em dia, o ser humano consegue compreender o tempo, mas a gente não consegue discernir o que nós temos passado, as coisas que nós temos passado. Nós precisamos compreender bem os dias de hoje. São dias difíceis, dias de muita luta, de muita dificuldade, e nós estamos inseridos nesse contexto, nós vivemos nesse tempo. Algumas perguntas são importantes. Por que eu estou aqui? Você se pergunta isso? Você pergunta isso para o Senhor? O que eu devo fazer aqui? Mas muito mais importante do que essas perguntas é o seguinte: o que Deus espera de mim? O que Deus quer que eu faça? É isso que importa. Como viver os dias que eu estou vivendo segundo a vontade de Deus, do jeito que Ele quer que eu viva, cumprindo a vontade dEle. Por isso que é tão importante a gente refletir nos nossos dias. E nada melhor do que a gente pensar no ano que passou,
Já passou, já viramos a página, já estamos no primeiro dia de 2023. Mas é importante a gente pensar naquilo que a gente fez, aquilo que a gente poderia ter feito melhor. E aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente deve melhorar esse ano. Porque como nós vimos na mensagem ontem do pastor Itamar, se a gente fizer tudo igual, não vai mudar nada. A gente tem que refletir, ver o que nós fizemos, encarar as coisas que fizemos e tentar melhorar, tentar fazer melhor. Afinal, nós estamos aqui porque Jesus veio. E Ele veio para que nós tivéssemos uma vida e uma vida em abundância. E muitas vezes a nossa vida que temos vivido não é uma vida em abundância. E a gente precisa refletir bastante sobre isso. Então eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos sobre esse tema. Em primeiro lugar, o que nós poderíamos ter feito melhor no ano passado? Pense aí, com seriedade na tua vida espiritual. Você que está aqui no templo hoje, você que está em casa, pense com seriedade sobre esse assunto. E de repente você vai dizer o seguinte: eu deveria ter lido mais a Bíblia. É verdade. Essa é uma cobrança que a gente sempre se faz. Nós que somos cristãos, seguidores de Jesus, amantes da palavra de Deus, nós temos que ter sempre esse compromisso de ler mais a Bíblia. Ontem o pastor Itamar fez aqui com quem estava aqui uma pesquisa informal, né? E ele perguntou: quem leu a Bíblia toda este ano, né? A Bíblia inteira, né? Neste ano. Apenas 3 pessoas. Hoje acrescentou mais uma, né, Itamar? 4, né? 4 pessoas. Tudo bem, você leu a Bíblia, eu sei que você leu, né? Mas quando a gente coloca um compromisso de ler a Bíblia toda, é um compromisso que você faz diante de Deus. Então, cumpra, faça isso. Eu, diante do desafio do pastor ontem, eu já li meus primeiros 4 capítulos hoje, à tarde, né? Os meus primeiros 4 capítulos de Gênesis eu já li, né? Dá tempo de você começar, se você não começou. Ainda dá tempo. Acho que eu não gastei meia hora para ler 4 capítulos, irmãos. Ainda parando, grifando, meditando. Ainda dá tempo de você começar hoje ainda, tá? Se deixar para amanhã já serão 8 capítulos, aí é muito. Você começa a desanimar. Será que nós temos cumprido o nosso propósito de ler a Bíblia? Nós colocamos como objetivo orar mais, ter mais comunhão com o Pai. Por que isso é importante? Por causa da nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com Deus. A gente só vai crescer espiritualmente, a gente só vai entender o que Deus quer para a nossa vida à medida que nós nos relacionamos com Ele. E quando eu oro por mim e pelas outras pessoas, eu estou sendo responsável. Não só por mim, mas pelas pessoas que estão à nossa volta. Eu sei quantas pessoas oraram pela Isa. A igreja orou, né? Orou bastante. Que bom que a igreja orou. A resposta está aqui hoje. Porque quando nós oramos, Deus escuta. Deus atende. Quantas pessoas estão precisando da nossa oração? Quantos familiares, quantos amigos, quantos parentes estão precisando da nossa responsabilidade de orar por eles? Mas a gente se envolve com tantas coisas, e de repente a gente só lembra de orar quando a situação está difícil. Quando chega alguma notícia de um pedido de socorro, de necessidade de uma oração, de alguém que está clamando, aí a gente se lembra.
Nós também tivemos o desejo, sempre temos isso, de sermos mais ativos na igreja, na obra do Senhor, mais disponíveis para a obra do Senhor. Mas nós nos envolvemos com tantas coisas na nossa vida, que o serviço de Deus vai ficando do lado, vai ficando para depois, vai ficando em segundo plano. Nós vamos tocando a nossa vida, nós vamos tocando as coisas da nossa vida, e as coisas de Deus vão ficando para depois. Pense também na tua vida pessoal agora. Estamos falando da vida espiritual, mas quero que você pense na tua vida pessoal, no teu caráter. O que mudou esse ano em você? O que você corrigiu em você? Que coisa que Deus falou para você que não gosta disso em você e você se esforçou para mudar? Para você tirar fora da tua vida. Como ficou o teu relacionamento na tua casa? Está melhor? Foi melhor esse ano? O seu relacionamento com a tua esposa foi melhor? O seu relacionamento com teus filhos foram melhores? A situação na tua casa, os relacionamentos familiares estão melhor do que no início do ano passado? Você tem sido influente nos relacionamentos na sua família, nos seus amigos, ou você é que tem sido influenciado por eles? Nós somos chamados por Deus para sermos influência para as outras pessoas. É só através das nossas vidas que eles vão conhecer Jesus. Através do teu comportamento, através do jeito que você age, através do jeito que você fala, do jeito que você crê. É desse jeito que eles vão crer em Jesus. Você pode dizer com toda certeza que hoje, 1º de janeiro de 2023, você está melhor do que começo de 2022? É necessário, irmãos, nós refletirmos seriamente sobre isso. Seriamente. Segundo ponto que eu queria destacar, irmãos, já que eu estou falando que tem muitas coisas que nós muitas vezes deixamos para lá, é importante que a gente pergunte o que nos tem atrapalhado. O que nos tem atrapalhado? O que tem sido um impedimento para que a gente sirva melhor a Deus? Eu queria destacar aqui 3 situações. E desculpe eu falar isso, mas eu preciso falar para você. O primeiro deles talvez seja o mais importante. É a nossa falta de vontade por aquilo que é espiritual. A nossa falta de vontade por aquilo que é espiritual. Nós nos envolvemos com tantas coisas. Tem coisas que nós fazemos com grande ardor, grande vontade, grande disposição. Mas quando se refere às coisas de Deus, parece que a gente é meio acomodado. A gente deixa para depois. A gente faz amanhã. E o tempo vai passando. Nós sabemos o valor da palavra de Deus, não é verdade? Todo crente sabe disso. Nós cremos que a Bíblia é a palavra revelada de Deus para a nossa vida, para a vida do ser humano. Nós sabemos que na palavra está expresso tudo o que Deus quer para a nossa vida. O que Ele espera de mim, o que Ele gostaria que eu fizesse, está expresso ali. Mas sentar 30 minutos no dia, num lugar calmo, sossegado, tranquilo, lá na tua casa, parece que a gente não tem tempo para isso. Fazemos tantas coisas, tantas atividades, e não fazemos isso. Não reservamos esses 30 minutos para ler a palavra, para meditar na palavra, para refletir um pouquinho. Então, cabe aqui uma pergunta.
Qual que é o valor realmente que nós damos para a Bíblia? Será que nós valorizamos tanto assim a Bíblia? Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, por que nós não nos interessamos em estudá-la mais, em compreendê-la mais, em buscar conhecer mais a vontade de Deus através da sua palavra? Todos nós somos sabedores que nós precisamos orar mais e jejuar. Jejuar decididamente não é um costume nosso. Deveria ser, inclusive meu. Acho que a gente precisa aprender essa prática espiritual. Tanto a oração como o jejum são práticas que nos levam para próximo de Deus, nos levam para frente de Deus, para nós termos mais intimidade com Ele, mais relacionamento com Ele, para nós sermos sabedores da sua vontade, daquilo que Ele deseja para nós. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós estamos frente a frente com o Pai. Você tem reservado esse tempo de oração? A gente aprende lá desde a classe de vida cristã que a oração acaba se tornando um hábito bom, desde que a gente faça. Você reservar um tempo, um horário, um local para você orar. Quando você não faz, você começa a sentir falta. Por quê? Porque é um momento especial, gostoso, abençoador para a nossa vida. Mas às vezes, o nosso tempo de oração, ó irmãos, é tão pequenininho, tão curto, que eu nem sei se dá tempo de Deus escutar. A gente nem começou, já está terminando. E as nossas conversas sobre as coisas espirituais? Você tem tido o prazer de conversar sobre as coisas espirituais com os teus irmãos, na tua casa, na tua família, com os teus filhos em volta da mesa? Ou isso é um assunto chato? Você tem aproveitado para conversar sobre a mensagem de domingo, o estudo da escola dominical, o que aprendeu, o que não aprendeu, ou abrir um texto e explanar para a família? A gente tem valorizado o testemunho dos irmãos, aquilo que Deus tem feito no nosso meio, na comunidade. Irmãos, eu me lembro de um colega de trabalho, ele chamava-se Oswaldo, chama Oswaldo, está vivo ainda. Ele é membro, era naquela época, membro da Igreja Evangélica Quadrangular. E ao me encontrar nos corredores da empresa, na área de produção, que tinha um tempinho, ele parava para conversar comigo. E o grande prazer daquele rapaz era falar de Deus. Ele não tinha outra conversa na boca. O tempo todo ele falando de Deus. Ele sempre tinha um assunto para falar. Ou ele citava um texto, ou ele falava uma coisa, ou ele contava uma coisa que aconteceu na igreja. Ele estava sempre falando de Deus. Perante os outros colegas de trabalho, ele era chamado de chato. Mas eu tinha muito prazer de conversar com ele, era muito gostoso quando a gente se encontrava. Será que nós temos sido esse chato? Nós precisamos ser esse chato. Você acha que Jesus jogava a conversa fora? Você acha que Jesus ficava falando sobre as corridas de biga lá no Coliseu de Roma? Ou falando da fofoca da família?
Jesus não perdia tempo com essas coisas. Mas tem uma outra coisa que atrapalha a nossa relação com as coisas de Deus, que é um empecilho para nós. É a gente não querer mudar o nosso jeitão. Você sabia que você tem um jeitão? Se a gente pedir para alguém definir você, ele vai definir você. Porque você tem um jeitão, é o jeitão que você se expressa, é o jeitão que você fala, é o jeitão que você faz, é o jeitão que você conversa. É o jeitão que você expressa o jeito que você é. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, apóstolo Paulo diz o seguinte: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor Jesus, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Imitadores de Paulo e do Senhor Jesus. A palavra que você tem recebido, irmão, aqui na igreja, irmã, ou quando você lê a Bíblia, tem permitido você mudar o teu jeitão? A palavra de Deus chama a atenção de você com as coisas que você faz? Porque o desejo de Deus, em primeiro lugar, é mudar a nós, a mim, a você. Quando Ele muda a mim e a você, a gente tem mais oportunidade de mudar os outros. Nós somos muito levados a olhar para a vida do outro e querer que o outro mude. Mas e eu? O que eu tenho que mudar? Será que eu tenho caminhado para ter o caráter de Cristo? Esse é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que eu e você tenhamos o caráter de Cristo. Mas um terceiro aspecto que nos afasta da vontade de Deus é a falta de envolvimento com o Espírito Santo e com o agir dele em nós. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo habita em nós. Ele habita em você. Ele age em você, ele age na tua vida. Está lá dentro de cada um de nós. Como é o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Você conversa com Ele? Você deixa Ele agir na tua vida? Você tem sido um bom hospedeiro do Espírito Santo? Na tua casa espiritual aí? Ou você apenas deixa Ele morar aí? Quer que Ele fique quietinho e não se manifeste? Você age segundo a vontade dEle? Você pede a orientação dEle para as coisas que você tem que fazer? O Espírito Santo está sempre disposto a nos ajudar, a nos ensinar, a nos corrigir. É a função dEle. A função do Espírito Santo é corrigir, é ensinar, é nos desviar dos falsos caminhos, dos erros, é nos levar a toda a palavra de Jesus Cristo. É isso que o Espírito Santo faz conosco. E Ele tem o maior prazer, a maior vontade de fazer isso. Quando a gente permite. Quando a gente deixa. Acho que eu falei isso já outro dia, irmãos. Outro dia eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor. Ele falou uma coisa que foi bem impactante para mim. Ele disse que muitas vezes na igreja nós não permitimos que o Espírito Santo entre. Queremos que ele fique lá na porta, quietinho lá. Fica aí. Deixa que a gente faz as coisas aqui. Né? E aí o Espírito Santo fica lá, querendo agir, querendo fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, na vida da igreja, mas a gente não permite. O que você tem feito com a presença do Espírito Santo na tua vida? Esse é um desafio. É um desafio para 2023 para você. Busque um relacionamento maior com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo.
E encerrando, irmãos, eu queria falar para você o que fazer para que 2023 seja diferente. O que fazer? O Salmo 90, versículo 12, diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Nós precisamos viver de acordo com os propósitos de Deus para a nossa vida. Propósitos de Deus para a nossa vida. Deus tem muitos propósitos para a minha vida e para a tua vida. Depende da gente querer vivê-los. Nós sabemos que esses propósitos de Deus estão registrados na Bíblia. Nós precisamos nos apropriar das verdades da palavra de Deus e deixá-las ser verdade na nossa vida. Escutar, ouvir, aprender e trazer para a vida, para o dia a dia. Nós precisamos entender, compreender que Deus me criou, criou você para o louvor da glória dEle. Para que a glória dEle seja manifesta através da tua vida. Lá em Efésios capítulo 11, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz o seguinte: em Cristo nós fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Para quê? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Deus nos salvou para nós sermos para a sua glória, para que nós manifestemos na nossa vida a glória dEle, a glória dEle. Irmãos, se nós quisermos que o ano de 2023 seja diferente, seja melhor, nós precisamos nos envolver mais com todas essas coisas que são da vontade de Deus para a nossa vida. Orar mais, nos relacionarmos mais com Deus, ler mais a Bíblia, meditar mais nela, ter mais assiduidade nas coisas de Deus, no trabalho de Deus, na vida da igreja, na vida da célula, na vida dos departamentos da igreja. Afinal, você não imagina, mas sempre haverá alguém precisando da sua oração, do seu abraço, do seu conselho, do seu sorriso. Sempre vai ter alguém precisando. Para que tudo isso aconteça, irmãos, é preciso de uma coisa só, a nossa decisão, a nossa escolha. Se nós agirmos dessa forma, se nós tentarmos fazer melhor, diferente, o ano de 2023 será melhor, com certeza. Será diferente do que tem sido anteriormente. Nós vamos crescer, nós vamos abençoar vidas, nós vamos ser abençoadores de vidas. Mas se nós não tomarmos atitudes, se a gente continuar do mesmo jeito, as coisas vão continuar do mesmo jeito, ou até pior, E no final de 2023, nós estaremos tendo que relembrar as mesmas coisas. Depende de você, meu irmão, minha irmã. Deus quer mudar a vida da igreja e a tua vida. Deus quer mudar. Ele sempre quer nos mudar. Ele quer nos fazer diferentes, para melhor, sempre. Só que depende de mim e de você, depende de nós. Para que essas coisas aconteçam, você precisa se dispor, de querer fazer. Depende de nós, Eu queria terminar lendo um texto do Antigo Testamento, Miqueias, capítulo 6, versículo 8.
Ele já mostrou a você o que é bom. E o que Deus pede de você, que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e que você ande humildemente diante do seu Deus. Que você pratique a justiça, que ame a misericórdia e que você ande humildemente diante do seu Deus. Queria te convidar para orarmos. Santo, amado Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos iniciando um novo ano, Senhor, e desejamos muito, Pai, que esse ano seja um ano diferente, diferente dos anteriores, diferente na nossa busca por Ti, no nosso desejo de aprender mais, de nos envolvermos mais contigo, de aprendermos mais da Tua Palavra, de nos envolvermos mais com as pessoas, de nós falarmos do Senhor, de nós sermos proclamadores da Tua Palavra, de nós sermos abençoadores de vidas, ó Pai. Eu sei que o Senhor deseja muito isso de nós também. Isso tudo depende da nossa vontade, da nossa disposição. Eu quero colocar aqui, ó Pai, a minha vida diante de Ti, a vida dos meus irmãos, de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Não estamos em tantos assim, Senhor, mas se nós começarmos com esse grupo que está aqui, ó Pai, com esses irmãos que estão aqui hoje, eu sei que o Senhor vai fazer uma revolução no nosso meio. O Senhor vai trazer muita gente. O Senhor vai trazer muita gente que não está aqui, que se afastou, mas muita gente nova, muita gente que está precisando te conhecer, muita gente que está precisando vir para a Tua presença. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Abençoa-nos com a Tua graça, Senhor. Enche o nosso coração de disposição, de vontade. Não deixa, Senhor, não deixa a gente se acomodar, ó Pai. Que o nosso coração seja reavivado pelo Teu Santo Espírito, em nome de Cristo Jesus. Amém.